Fala moçada, tudo na paz, tudo tranquilo, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais uma videoaula. Nessa videoaula, nesse vídeo de dicas, nós vamos falar sobre os povos europeus. E quando a gente fala em povos, lembra etnia, lembra cultura, lembra língua falada, lembra também os hábitos culturais. Nós não vamos entrar muito em detalhes na cultura dos povos, apenas como que eles se dividem, né? Porque não é o foco dessa aula de hoje. Mais para frente, nós vamos falar mais sobre as culturas dos povos. Mas é importante vocês entenderem isso daí, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os povos europeus. A formação do povo europeu é resultado de uma relação complexa entre povos de origem e culturas diferentes que durante séculos de ocupação travaram guerras, estabeleceram acordos, movimentaram-se, misturaram-se, resultando na forma atual. Quem gosta de assistir aí o Netflix, quem gosta de assistir filmes, né, vai lembrar aí dos povos vikings, do Império Romano, vai lembrar do rei Arthur, ou seja, durante muito tempo, né, a Europa foi fruto dessa mistura, dessas invasões de territórios, povos de culturas diferentes foram se misturando e como resultado nós temos os povos que tem na Europa hoje. A Europa tem atualmente cerca de 730 milhões de habitantes, né, que é subdividido em 50 países, em pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Então todo esse território que vocês estão vendo aí no mapa. Então observa, gente, é gente pra caramba num espaço pequeno, né? 730 milhões é 3 vezes e meia a população do Brasil. O Brasil tem aproximadamente aí 210 milhões, né? Ele se subdivide em 5 grandes grupos étnicos majoritários: os eslavos, os germânicos, os latinos, os finos-úgricos e os gregos. Então são esses 5 que nós vamos falar hoje. Mas é bom lembrar também que tem os grupos minoritários, aqueles grupos que não são tão grandes assim em números e não ocupam espaço tão grande. É o caso dos bascos, dos catalões. Então, esses grupos também são importantes? São, mas a gente vai estudar sobre eles num outro momento. Então agora vamos só ver um pouquinho dessa divisão majoritária da Europa. Os povos eslavos, pessoal, constituem a maior parte da etnia do povo europeu. Aproximadamente 230 milhões de pessoas habitam a região leste e também a região central do continente. Nessa região demarcada, a região da Rússia, parte europeia, né, da Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Lituânia. Essa região aqui, região habitada pelos eslavos orientais. Essa região aqui do verdinho claro, né, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, é uma região povoada pelos eslavos ocidentais. Essa região aqui, ó, né, da ex-Iugoslávia, região dos eslavos meridionais, região da Eslovênia, da Croácia, Sérvia, Bulgária, Montenegro, Kosovo, Macedônia, né? A etnia predominante são os eslavos meridionais. E aqui algumas imagens, né, dos povos que habitam essa região e de suas culturas, né? A dança, a forma como se vestem, ok? Vamos falar agora dos povos latinos, aqueles povos, né, que falam a língua latina, né? É composta basicamente pelos países mediterrâneos ocidentais. Nessa região aqui da Península Ibérica, né, ó, Portugal e Espanha, onde se fala o português e o espanhol, a França, a Itália, além da Romênia e da Moldávia. Então esses países aqui, né, tem no latim como a sua língua mãe. É bom a gente lembrar que o Império Romano ele influenciou toda essa parte sul, toda essa parte mediterrânea da Europa. Então, a cultura do Império Romano foi fortemente marcada e um dos marcos dessa cultura foi a língua, né, que era o latim romano, que acabou ficando para esses países, né? Aqui exemplos, né, de pessoas, de povos, de cultura latina, influenciou muito aqui a nossa região, ó, portuguesa, né, francesa, italiana, ok?
Vamos falar agora dos povos germânicos. Consistem nos países de influência de cultura viking. Os povos vikings, eles habitavam essa região aqui da Escandinávia. Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia. Então toda essa região aqui da Escandinávia era habitada pelos povos vikings, com exceção da Finlândia, né, que a cultura é mais indo-úgrica. Né, esses países aqui, eles são germânicos. É dividido em dois grupos, os germânicos ocidentais, né, olha aqui, ó, a divisão deles, né, a Inglaterra, a Alemanha, a Áustria, o Liechtenstein, Suíça e Holanda. Inglaterra entende-se todo o Reino Unido, né? Abrangendo aí também a Escócia, a Irlanda do Norte, País de Gales. E os germânicos escandinavos ou setentrionais, mais ao norte, a Islândia, Suécia, Noruega e Dinamarca. Aqui imagens, né, dos povos germânicos e de suas culturas. Ok. Os finos-úgricos, os celtas e os gregos. Os finos-úgricos correspondem à etnia que é predominante, que é majoritária, na Finlândia, na Estônia e na Hungria. Então, essa região aqui, ó, Finlândia, Estônia, Hungria, né? Os gregos ocupam a península dos Balcãs e uma série de ilhas no mar Egeu. Então, essa região aqui, ó, onde está a Grécia, conjunto de ilhas, a região do Chipre, essa ilha pequenininha, bem mais ao sul da Europa, né, próximo à Turquia, tem um conjunto, né, são aproximadamente 23 milhões de pessoas que frequentam toda essa região dos Balcãs, não apenas a Grécia, tá? Então essa região aqui é ocupada por povos gregos, que tem uma cultura muito forte, muito típica dos gregos. Os celtas, também conhecidos como gálatas ou gauleses, sua etnia se estendia do Reino Unido, passando pelos países ibéricos e se estendendo até a Bulgária e a Romênia. Então, os celtas e os gauleses, pessoal, ou gálatas, né? Todo esse povo, eles vinham aqui dessa região, onde hoje é o Reino Unido, passando por toda a parte central da Europa, chegando até aqui nessa região da Romênia e da Bulgária, pegando toda a parte ocidental da Europa. Hoje é um grupo bastante pequeno, algo em torno de 20 milhões de pessoas cultuam ainda essa etnia, né? Fazem parte dessa etnia, mas foi muito forte, foi muito grande durante o Império Romano. Né? E aqui imagens, né? Imagens da Grécia, uma imagem que retrata o povo celta, ok? O povo búlgaro. Bom, vamos entender um pouquinho sobre a divisão dos países europeus e também da sua fragmentação territorial. Como nós vimos, a Europa é dividida em 50 países. Durante muito tempo, essa divisão, os países são muito pequenos, né? Essa divisão foi motivo para conflito. Foi motivo para conflito por quê? Porque entendia-se que o poder econômico de um país era medido pelo tamanho da sua área. Então, quanto maior a área, mais rico e poderoso era o país. É importante a gente analisar que essa expansão de território, esses conflitos, fizeram que vários grupos étnicos acabassem se encontrando dentro do mesmo território. É o caso da Espanha, né? Tem lá o povo catalão, tem o povo basco, né, que se localiza dentro do território espanhol. Atualmente, ou seja, no nosso período contemporâneo, a Europa vem passando ainda por mudanças em seus limites territoriais. Vamos lembrar aí da Guerra Fria, né? Quando acabou a Guerra Fria, teve a dissolução da União Soviética, na independência de 15 países dentro da União Soviética, né? Eu coloquei aqui como exemplo a Iugoslávia, que foi um país, um único país dentro da região ali dos Balcãs, durante a Guerra Fria, e hoje tem 7 nações independentes, né? Hoje tem a Sérvia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Macedônia, Croácia, Kosovo, Eslovênia. Todos são regiões, são países independentes, mas antes era parte de um único grande país. Para finalizar esses módulos 15 e 16, essa parte que fala dos povos e da cultura europeia, nós vamos refletir rapidamente sobre os países que têm influência tanto asiática quanto europeia. Eu não vou falar de todos os países, eu vou dar um destaque para a Rússia e para a Turquia. Como nós já vimos, a Europa, apesar de ser um território pequeno, ela forma a maior extensão de terras emersas do planeta.
juntamente com a Ásia, que é a Eurásia. A Europa ela tem divisões mais culturais do que físicas, mas tem divisões físicas também, né? Os Montes Urais, as montanhas do Cáucaso, o Mar Negro, o Mar Cáspio, o Estreito de Dardanelo e Bósforos, né? Então tem vários países que têm cultura dos dois lados, tanto de influência europeia quanto de influência asiática. Aqui na Rússia, por exemplo, né? A Rússia ela é dividida em Rússia asiática e de Rússia europeia, e ela é dividida pelos Montes Urais. Então, nessa região aqui, onde vocês estão vendo Montes Urais, tá vendo? Ó, os Montes Urais, eles dividem a parte europeia, onde fica Moscou, a capital da Rússia, né? Tem um grande potencial demográfico, quase 80% de toda a população da Rússia fica aqui, né? E o contrário também é verdadeiro, cerca de 70% do território russo fica na Ásia, é a região da Sibéria, a maior planície do mundo, uma região que tem um clima muito rigoroso, mas também tem grandes recursos minerais, petróleo, minério de ferro, carvão mineral, gás natural. Então é uma região muito importante, né, economicamente falando, uma região muito rica, mas com fraco potencial demográfico, como eu já disse. Tá? Só mais um último detalhe para a gente analisar a Rússia. É de longe o maior país do mundo. São mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, né? E é um país muito longitudinal, ou seja, ele passa por 11 fusos horários. Então, se você pegar de uma ponta da Rússia até outra, mais de 11 horas de diferença. Isso faz com que o contexto da regionalização na Rússia seja muito forte, né? Então, a forma como se fala aqui nessa região europeia para essa região mais afastada é muito diferente. Então, a Rússia ela tem aí o seu contexto de regionalização que é muito forte. É só comparar com o Brasil. Se você vê aí os gaúchos, dos cuiabanos, você vai ver que tem um jeito de falar muito diferente, né? A gente consegue observar a regionalização nesse contexto, né? E com a Rússia não seria diferente, né? 17 milhões de quilômetros quadrados é mais do que o dobro do território brasileiro. Bom, vamos falar agora da Turquia, pessoal. A Turquia é um país que também é bicontinental, né? Banhado pelo Mar Negro, pelo Mar Mediterrâneo. Faz aqui fronteira com a Síria, com o Iraque, com o Irã, com a Armênia, com a Geórgia. A Turquia, cerca de 10% do seu território, onde fica a capital de Istambul, faz parte da Europa. Faz fronteira com a Grécia e com a Bulgária, né? E o que divide essa parte da Turquia europeia com a Turquia asiática? O Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos e o Mar de Mármara. Então, esse pequeno pedacinho que vocês estão vendo aqui, tá, é a Turquia europeia. E pelo fato de ter parte do seu território dentro do território europeu, fez com que a Turquia se aproximasse aí da União Europeia. E a Turquia vem se aproveitando muito bem disso, tanto é que é um dos países emergentes que tem tido um dos crescimentos mais sólidos dos últimos anos. Mas, por outro lado, tem muitos países dentro da União Europeia que não olham com bons olhos para isso, né? Por quê? Porque cerca de 90% da Turquia não é laico. É um país que tem forte influência muçulmana. É um país assim que quase 90% dos habitantes da Turquia são muçulmanos, são islâmicos. Tanto é que a parte asiática da Turquia fica dentro da região do Oriente Médio. Bom, pessoal, é isso aí, né? Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de fazer todas as anotações, não esqueça de fazer o resumo, ok? É isso aí, fiquem com Deus e até a próxima.